Chegou o momento da ministração da poderosa Palavra de Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E um tema abençoado que falamos aqui nesta programação. E vamos trazer esta poderosa palavra de Deus para a tua vida. Este tema que fala que quando Deus, Ele capacita alguém a vencer as batalhas impossíveis da sua vida. Nos dias de hoje, nesse mundo de escuridão, de escravidão, de solidão, de uma coisa eu sei, nós temos um Deus a qual nós podemos servir, a esse Deus que eu sirvo. Você tem um Deus que você pode cada dia mais buscá-lo e servi-lo verdadeiramente. Mas nós vemos aqui um grande exemplo no livro de Juízes, que foi Gideão. Gideão, ele venceu uma batalha impossível. Ele venceu com Deus uma batalha impossível. Você pode estar vivenciando também aí uma batalha impossível na sua vida, na sua casa, na sua família, no trabalho, no meio da rua, na sociedade, no comércio, não sei. Mas você pode estar passando por uma batalha impossível na sua vida. Ô irmão Sandrinho, mas para Deus não existe nada impossível. Para Deus não existe não, mas para o mundo existe. Tem coisas que são impossíveis aqui neste mundo que não tem jeito mesmo para o mundo, não. Só Deus pode trazer a solução para uma causa impossível. E Deus, Ele pode te capacitar a vencer batalhas impossíveis. Deus, Ele quer te dar estratégias espirituais, quer te dar estratégias para a tua vida, para que você vença essa batalha que parece impossível ao olhar humano. E nós vemos aqui no livro de Juízes, se você puder abrir a sua Bíblia aí, se você estiver perto de você, amém? Se não tiver, você apenas acompanha que eu vou fazer essa leitura e você vai escutar através da Rádio Novas de Paz. Livro de Juízes, capítulo 7. Nós vemos uma grande passagem que eu falei aqui, até no dia do abençoador, onde fazemos o propósito, chamando e convidando você a fazer parte dos 300. E hoje vamos trazer a ministração da poderosa palavra de Deus baseado nesse tema, baseado nessa história. Quando fala que Gideão derrota os midianitas. No livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, eu vou fazer a leitura aqui para você escutar e pode ter certeza que Deus vai falar ao teu coração. Jerubaal, isto é, Gideão e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Herode. O acampamento dos midianitas ficava no vale do lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão, estou fazendo a leitura aqui em Juízes capítulo 7, tá bom? O Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais, e por isso não posso deixar que você derrote os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Aí Deus, ele fala para Gideão assim, anuncie ao povo o seguinte, quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. E Gideão obedeceu à ordem de Deus. Gideão foi lá e anunciou, e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. O Senhor disse a Gideão, ainda é gente demais. Leve todo até as águas, e eu ali separarei o que irão com você. Se eu disser que um deve ir com você, ele irá. Se eu disser que outro não deve ir, ele não irá.
No versículo 5 diz que Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Versículo 7. Aí o Senhor disse a Gideão: Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão, seguindo a ordem de Deus, mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas esses ficaram com toda a comida, com todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava bem abaixo, onde estava Gideão e aqueles 300 separados por Deus. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-se e ataque o acampamento dos midianitas, porque eu já dei vitória a você. Mas Gideão, se você estiver com medo, se você estiver com medo de atacar o acampamento deles, vai lá, desce lá no acampamento e leve um dos seus servos junto com você. Olha, veja que Deus, Ele sabe do coração de cada um de nós. Gideão, ele estava ali, obedecendo aquilo que Deus o ordenara. Ele estava seguindo tudo aquilo que Deus estava ensinando e mostrando o que ele devia fazer. Mas Deus, Ele sabe o coração de cada um, Ele sabia do coração de Gideão. Talvez você esteja também desta mesma situação aí. Deus tem falado ao seu coração. Você talvez tenha seguido, mas lá no fundo, porque nós somos falhos, somos ser humano, carne. Talvez lá no fundo tenha pensado, mas será? Talvez tenha vindo aquela dúvida no seu coração, aquele medo. Foi o que aconteceu com Gideão. O Senhor Deus, Ele olhou para Gideão e disse: Gideão, se você tiver com medo de atacar, levanta aí neste momento e ataque. E vai lá no acampamento dos midianitas. Pega um servo teu, um ajudante, e vai lá. Desça lá nesse acampamento e leve seu ajudante. No versículo 11 diz assim, ó, que Deus disse para Gideão: você vai ouvir o que eles estão dizendo, então terá coragem para atacar o acampamento. Então, se Deus disse para Gideão: vai lá e ouve o que eles estão dizendo, porque assim você terá coragem de atacar. É porque, ao olhar humano, Gideão estava enxergando que 300 homens jamais venceriam 135 mil soldados. 300 homens, 300 homens, 300 soldados jamais conseguiriam vencer 135 mil soldados em uma batalha. É uma batalha impossível. É uma batalha impossível. Eu fiz até a conta que a matemática daria um homem de Gideão, dos 300 escolhidos, teria que lutar contra 450 homens do exército medianita. É impossível. É impossível. Deus, Ele conhece tanto íntimo e profundo que Ele diz: vai lá e desce no acampamento e vai ouvir o que é que eles estão dizendo, porque assim você terá coragem para atacar o acampamento, Gideão. Aí Gideão desceu com Purá, o seu servo, bem pertinho ali, escondido, né, para ouvir o que alguns soldados estavam comentando. Aí estava ali os midianitas, que são os descendentes de Midian, os amalequitas também que estavam lá, e os povos do deserto estavam espalhados no vale. E a Bíblia nos diz que era como uma nuvem de gafanhotos.
Ele e os seus camelos eram tantos como os grãos de areias na praia do mar. Mas o versículo 13 diz assim, ó, quando Gideão chegou, pelo chamado de Deus, ele ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. E ele dizia, eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio, bateu na barraca e ela caiu. Virou no avesso e ficou estendida no chão. Isso foi Gideão e o seu servo, né, um dos 300 escolhidos, que era Purá. Se você ver no livro de Juízes, está lá escrito. Eu estou lendo aqui na palavra de Deus. Eles escondidos escutaram. Eles foram lá perto do acampamento dos midianitas e escutaram ali 2 soldados comentando, assim como Deus tinha falado. E ele disse que sonhou que um pão de cevada rolou dentro do acampamento, bateu na barraca, caiu, virou pelo avesso e ficou estendido no chão. Aí um dos amigos do midianita respondeu assim, isso sabe o que é? É a espada de Gideão. Já estavam desesperados. É a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. E isso quer dizer, sabe o quê? Seu midianita, um falando com o outro lá, né? Isso quer dizer, sabe o quê? Que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Já começaram a temer ali. Aí quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que eu queria dizer, ajoelhou e adorou a Deus. Está no versículo 15. Então voltou para o acampamento israelita e disse, levantem-se. O Senhor Deus entregou em nossas mãos o exército dos midianitas. No versículo 16 diz que Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Em 3 grupos, presta atenção. Deus, Ele tem planos na sua vida. Deus, Ele tem um grande propósito para com você. Você veja que na vida de Gideão não foi diferente. O Senhor ordenou como Gideão deveria fazer. No início, quando Gideão estava com 32 mil homens, Deus disse para Gideão, Gideão, se você estiver com esses homens todinhos e vencer essa batalha, talvez vocês possam se vangloriar e achar que a vitória foi de vocês. É Deus dizendo assim, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. Aquilo que parece impossível, Deus, Ele está tornando possível na sua vida. Você crê? E o Senhor Deus, Ele está fazendo uma peneira. Fazendo uma peneira, passando uma peneira aí na sua vida, nos seus sentimentos, no que você está passando, dentro da sua casa. Porque só vai ficar aquilo que é escolhido de Deus. Só vai estar junto de você e ficar perto de você aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus preparou. E Deus, Ele faz a escolha certa para cada um de nós. Presta atenção que Deus ele usou de estratégias e disse a Gideão, faça assim, faça assim, faça assim. De 32 mil ficaram 300 pessoas. Ficaram 300 soldados. Diga aos covardes que voltam. Voltaram os covardes, voltaram os medrosos. No versículo 19, presta atenção que começou a estratégia de guerra. Eita! Irmão Sandrinho, mas como é que pode Gideão, com 300 homens, enfrentar aquele exército midianita com 135 mil homens? Presta atenção. Essa batalha é impossível que Deus, Ele está na frente, pode ter certeza. Essa batalha é impossível que você está vivendo. Deus, Ele vai te dar estratégias, assim como deu a Gideão, para vencer essa batalha impossível. Você está aprendendo aqui, através da palavra de Deus, como foi com Gideão. E Deus está falando ao teu coração também de como Ele vai fazer com você. Ele vai te dar estratégias no dia de hoje. Ele vai te dar meios para que você possa vencer essa batalha impossível na sua vida. Eu não sei o que é, mas você sabe. Eu não sei o que é, mas Deus também sabe. E Ele vai te dar meios e maneiras para que você possa vencer. Olha como foi com Gideão. No versículo 16 do capítulo 7 do livro de Juízes diz que Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Gideão deu a cada homem uma corneta
um chifre de carneiro e um jarro com uma tocha de fogo dentro. E disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu disser. O versículo 18 diz que, assim, olha, quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, isso era Gideão orientando aos 3 grupos que ele dividiu. Veja que coisa linda, eram 300 homens e Gideão ainda dividiu em 3 grupos de 100. Para atacar aquele exército de 135 mil homens, 135 mil homens. Gideão falou assim, ó, quando eu e meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem pelo Senhor por Gideão. E a palavra de Deus diz no versículo 19: um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda do exército midianita, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os cântaros, os jarros que os levaram. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam uma tocha de fogo na mão esquerda e a corneta à direita e gritavam: uma espada pelo Senhor por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. E todo o exército inimigo fugiu, gritando. Olha, preste atenção que a palavra de Deus diz aqui no versículo 22 que quando os homens tocavam as cornetas, aqueles homens, os midianitas, aqueles 135 mil homens, eles ficaram tão assustados, com tanto medo, ficaram tão perturbados com aquela ação, com a estratégia que Deus deu a Gideão, que o Senhor Deus fez com que aqueles homens do acampamento atacassem uns aos outros com a sua própria espada. Começaram a brigar entre si. Meu Deus do céu. E fugiram daquele lugar. Gideão enviou um mensageiro para dizeres a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas. Defendam o Rio Jordão, os seus riachos, até Betebara, e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram defender o Rio Jordão e os seus riachos. E nós vemos aqui uma grande vitória em uma batalha impossível. Nós vemos aqui através dessa passagem estratégias. Nós vemos aqui através desta passagem uma grande obediência. Nós vemos aqui através dessa passagem uma grande intimidade com Deus. Nós vemos aqui através dessa passagem uma grande confiança em Deus. Porque Deus, Ele sabe do meu e do teu coração. Ele sabe do que passa no nosso íntimo, no nosso profundo, nossos pensamentos. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes você talvez também passa por uma situação como essa e se sente insuficiente como Gideão, se sente inseguro, se sente talvez sem confiança, se sente com medo de enfrentar tal tarefa, tal desafio que está chegando na sua vida, ou até talvez que Deus determinou para você. Mas tenha certeza de uma coisa, assim como Deus capacitou Gideão nesta tão grande batalha, para vencer essa batalha impossível, Ele também vai te capacitar para cumprir os propósitos da tua vida. Ele também vai te dar estratégias para você vencer essa batalha que parece impossível. Ele vai te mostrar, o Senhor Deus, meios e maneiras, meu irmão, minha irmã, você que talvez tenha aí dito que não está suportando mais, está dentro dessa batalha, nessa guerra, o Senhor Deus de Gideão, Ele está contigo nesta peleja. Pode ter certeza que se ouvires a voz de Deus, obedecerdes, verás uma grande vitória em meio a esta batalha impossível. Nós vemos que naquela época o povo de Israel, ele havia se desviado de Deus. E o povo de Israel estava sendo oprimido
pelos descendentes de Midian, os midianitas. Mas Deus, ele chamou o Gideão. Deus chamou o Gideão aqui para liderar o povo contra os midianitas. Nós vemos aqui nessa leitura da palavra de Deus que inicialmente Gideão, ele se sentiu insuficiente, foi. Ele não se sentiu capaz. Ele não se sentiu capacitado, mas eu quero dizer para você que Deus, ele não veio para escolher os inteligentes, ele não veio para escolher os capacitados, ele não veio para escolher os preparados, mas ele veio para escolher você, que é escolhido do Senhor. Ele veio para preparar os escolhidos, ele veio para capacitar os escolhidos, ele veio para ensinar os escolhidos. E você é escolhida, meu irmão, você é escolhido, meu irmão. Gideão, ele se sentiu incapaz. Mas presta atenção que quando Gideão, ele se sentiu incapaz e insuficiente, ele pediu. Ele pediu sinal a Deus para confirmar a sua chamada. Deus disse para Gideão, Gideão, se tu estás com medo, faz o seguinte, vai lá agora, vai lá no vale, vai lá perto do acampamento do exército dos midianitas, que você vai ver o que estão falando. Com certeza Gideão foi escondido, né? Foi camuflado, era de noite, deve ter se escondido atrás de um canto para ninguém ver, mas escutou. Foi a confirmação de Deus de que Gideão não deveria temer aquela grande batalha. E é o que Deus está falando para você também. Porque temer se Deus está contigo nesta batalha? Porque você tem duvidado se o Senhor Deus está contigo, te ajudando, te dando forças, te dando livramento, cuidando de tudo, em meio a essa batalha impossível na sua vida. Aleluia! Deus, Ele nunca te abandonou e jamais vai te abandonar. Essa causa que parece impossível, olha, eu creio que Deus já está chegando nesta tarde abençoando e já está decretando vitória sobre esta batalha. Deus já está decretando vitória sobre esta guerra. Aleluia. Gideão pediu o sinal de Deus. Se você está nessa guerra, nessa batalha, peça sinal de Deus. Peça o sinal de Deus para confirmar a sua chamada, para que você encontre vitória em meio a esta guerra, a esta batalha, ao que você está enfrentando na sua vida. Deus capacitou Gideão, capacitou os 300, deu estratégias. Deus jamais vai te chamar porque você sabe disso, sabe daquilo, porque você é suficiente. Não. Ele vai te chamar porque você é escolhido. E Ele quer te capacitar para cumprir a vontade dEle na tua vida. Você precisa confiar em Deus, confiar em sua promessa, porque Ele está contigo em todas as situações. Aleluia. Ô irmão Sandrinho, eu ainda estou me sentindo inseguro. Olha, você pode buscar o sinal de Deus. Você pode buscar o sinal de Deus para que a vontade de Deus, ela se confirme na sua vida. Mas você tem que entender que a fé, ela não se baseia só em sinais. A fé, ela se baseia verdadeiramente na confiança em Deus. O que acontece é que o ser humano, ele vive muito pelo que vê. Mas nós que cremos em Deus, temos que viver confiando em Deus. Temos que ter fé em Deus, não pelo que vê, mas pelo que sente, pelo que acredita, e saber que Deus, Ele está fazendo e vai dar vitória em meio a toda essa batalha, toda essa guerra, todo esse deserto. Você deve pedir sim confirmação em Deus, mas se lembrar que a sua confiança, ela tem que estar depositada num Deus vivo que nunca perdeu em batalhas. E Deus, Ele pode sim. Ele pode te capacitar a vencer essa batalha que você está vivendo aí. Mesmo quando você parece minoria ou parece até estar em desvantagem. Eita, irmão Sandrinho, eu ainda estou inseguro porque eu estou em desvantagem, eu pareço minoria. Veja aí o grande exemplo de Gideão e os 300.
Seria impossível 300 homens ganhar de 135 mil. Eu sempre repito isso aqui, seria impossível. Só Deus para fazer um milagre como esse é um grande milagre. É um grande milagre. E para que esse milagre ele venha acontecer na sua vida, você tem que buscar a orientação de Deus em oração, através da leitura bíblica, da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Porque Deus ele fala contigo através da sua poderosa palavra também. Através da sua poderosa palavra, Deus ele vai falar com você, para que você possa discernir a vontade de Deus para contigo. Se sente incapaz, peça a Deus por capacitação. E confie nele, para que ele possa cumprir em sua vida tudo aquilo que ele te prometeu. Você pode sim ser encorajado e saber que Deus é capaz de capacitar a vencer batalhas impossíveis. A partir do momento que você obedeça, assim como Gideão obedeceu. A partir do momento que você confia em Deus, assim como o Gideão confiou, mesmo ali temendo, mas ele confiou a Deus. Tanto é que Deus sabia do seu íntimo e disse, vai, faz ali, vai ver isso aqui. Deus disse, vai lá no acampamento e enxerga aí o que eles estão falando lá, que você vai ter certeza do que eu estou dizendo para você. Meu Deus, você é um Deus cuidadoso, é um Deus amoroso, é um Deus fiel. Olha, assim como Deus ele capacitou aquele pequeno grupo, eu posso dizer assim, para derrotar aquele grande exército, ele vai capacitar você. Ele vai te dar estratégias. Você não precisa se sentir mais incapaz. Você não precisa mais temer. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais se sentir insuficiente. Sabe por quê? Porque a força e a capacitação Deus está entregando em suas mãos. Que você possa confiar em Deus e em sua promessa. E estar disposto a responder e a receber o chamado de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Não desista, não pare. Mesmo que pareça que esteja em desvantagem, mesmo que pareça que você esteja levando prejuízo, mas coloque Deus na frente de tudo. Obedeça a esse Deus poderoso. Coloque a sua confiança, deposite a sua confiança nele e saiba que não há batalha nem guerra perdida quando confiamos e obedecemos a Deus. E pode ter certeza que essa batalha impossível você vai vencer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.